Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E fazemos contato agora com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Clemente. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Hoje você está em São Paulo mesmo ou está em outra cidade? São Paulo. A peregrinação começa no decorrer da semana, né? Exatamente. Quarta-feira Brasília, depois Recife, depois Porto Alegre, viajando. Acumulando milha, hein, Clemente? Exatamente, é cheio de milha. Clemente, o número de desempregados no Brasil ele ficou abaixo de 13 milhões pela primeira vez desde o início do ano, mas o mercado de trabalho mostra que a deterioração econômica ainda causa efeitos como os números recordes de desalentados e subutilizados. E essa situação do desalento é terrível, né, Clemente? Exato, há uma situação bastante complicada no mercado de trabalho, são mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, mas tão grave quanto o desemprego é a situação da chamada subutilização, aquilo que o IBGE chama do contingente de pessoas que está procurando emprego, no caso desempregado, ou pessoas ocupadas com uma jornada inferior àquela que ela gostaria ou poderia trabalhar, portanto uma jornada no geral inferior a 8 horas por dia, mas aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego, porque não conseguem encontrar um posto de trabalho, assim como um conjunto de outras pessoas denominadas de pessoas que estão desalentadas por vários outros fatores, por exemplo, pessoas que estão desalentadas porque não conseguem encontrar emprego associado à sua qualificação, ou outras pessoas que, precisando trabalhar, têm necessidade, por exemplo, do cuidado com a família, com algum familiar doente, ou seja, pessoas que estão em situação econômica delicada e, ao mesmo tempo, compromissos familiares que as impedem de trabalhar. Esse conjunto de pessoas chamadas subutilizadas já são mais de 25% da população ocupada, portanto, nós estamos falando aí de 1/4 da população que está no mercado de trabalho, ultrapassa, portanto, um contingente de 28 milhões de pessoas. E no lado da ocupação, o que nós vemos, segundo o IBGE, é o crescimento da ocupação. Foram em um ano mais de 1 milhão de postos de trabalho gerados. Entretanto, predominam nesse incremento, de um trimestre para o outro, do primeiro para o segundo trimestre, o incremento de 1,1 milhão de ocupados, e isso esteve fortemente influenciado pelos chamados subocupados, com insuficiência de horas, portanto, são pessoas que vêm para o mercado de trabalho, para algum posto de trabalho em jornada parcial ou trabalho intermitente ou numa condição que é inferior àquela que ele gostaria de ter em termos de ocupação. São quase mais de 580 mil postos de trabalho desses 1 milhão e 200 criados, que são de jornada ou de condições de trabalho que estão sendo classificadas como subocupadas. O outro contingente também que cresce é o contingente dos trabalhadores por conta própria, nesse 1 milhão e 100 postos de trabalho criados de um trimestre para o outro. Uma parte expressiva são mais de 330 mil postos de trabalho gerados na ocupação que está associada ao trabalho autônomo ou por conta própria. Então, portanto, um emprego que vem associado a uma situação de informalidade. Predomina nessa ocupação aqueles trabalhadores, portanto, que tendo uma relação laboral o trabalhador autônomo ou por conta própria não tem contribuição para a Previdência Social, e isso o afasta da proteção previdenciária. E também cresce os assalariados sem carteira, que hoje já são quase 11 milhões e meio de trabalhadores que são assalariados sem carteira de trabalho assinada, portanto, em uma situação ilegal no mercado de trabalho, também sem proteção laboral. São essas ocupações, portanto, de trabalhadores subutilizados ou de trabalhadores por conta própria sem contribuição para a Previdência ou de assalariados sem carteira,
que predomina no mercado de trabalho brasileiro nesse momento, uma característica de um mercado bastante frágil, com muita dificuldade para conduzir uma geração de emprego e mesmo sustentar um crescimento econômico. Ou seja, Clemente, essa pequena queda que a gente teve no desemprego no trimestre não é exatamente um motivo para comemorar, já que, como você ressaltou, são postos de trabalho muitas vezes precários, boa parte deles informais e com condições muito ruins para o trabalhador, sendo que a gente não tem aí à vista qualquer tipo de retomada econômica imediata, o cenário preocupa. Exato, há uma condição bastante adversa. O mercado de trabalho já está caracterizado por um desemprego alto, com milhões, portanto mais de 13 milhões de desempregados há mais de um ano. Predomina no mercado de trabalho aquelas situações onde a procura pelo emprego é uma procura de longa duração, mais de um ano, mais de 2 anos. Portanto, situações onde a demanda por uma ocupação não encontra, porque a dinâmica econômica não gera aquela oportunidade ou aquele emprego, ou seja, a dinâmica econômica não vem gerando postos de trabalho na quantidade necessária para o mercado de trabalho brasileiro, e quando gera postos de trabalho extremamente precários, ou seja, em condições adversas, sem proteção social, com jornada parcial ou ocupação intermitente, características que tornam ainda muito frágil para aqueles mesmos que estão ocupados o financiamento do seu orçamento, a segurança de um posto de trabalho mais estável. Tudo isso está afastado para milhões de brasileiros e brasileiras que precisam urgentemente de um posto de trabalho, o que virá se nós tivermos uma retomada do crescimento econômico, o que cada vez mais se coloca distante, porque todos aqueles que olham para a dinâmica econômica indicam que neste ano de 2019 a taxa de crescimento será muito baixa, talvez uma taxa de crescimento inferior àquela observada em 2018. Tá certo, Clemente, muito obrigado pela sua participação.